Coríntios, capítulo de número 9. Pega uma água gelada para mim. Gelada. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 24. Não sabeis que os que correm em uma corrida, todos correm, mas um só recebe o prêmio? Assim correi para conquistá-lo. Todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles o fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós, uma coroa incorruptível. Portanto, eu assim corro, não como na incerteza. Assim eu luto, não como alguém que bate no ar. Mas eu permaneço debaixo do meu corpo, o reduzo à sujeição, para que, por qualquer motivo, pregando aos outros, eu mesmo deveria ser um naufrágio. Vamos ler de novo uma outra versão? Volta para mim no verso 24, por favor. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Senhor, abençoe a leitura da Tua palavra. Pai, nos surpreenda nessa noite. Deus, faça aquilo que só o Senhor pode fazer, que é alcançar o coração do pecador, que é transformar vidas, realidades, famílias. Deus, em nome de Jesus, nos fale, não aquilo que a gente quer ouvir, Senhor, mas aquilo que a gente precisa para a nossa edificação, para a nossa transformação, para que saiamos daqui mais parecidos com o Senhor. Deus, que nessa noite o Senhor nos fale poderosamente. Use a minha vida como instrumento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos é um texto muito interessante. Porque Paulo, nesse texto, está escrevendo à igreja de Corinto, que ficava na cidade de Corinto. E Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, ele tinha em sua mente o pano de fundo que estava acontecendo na cidade de Corinto. E Paulo vai falar acerca de duas coisas muito interessantes. Paulo vai falar sobre corrida e corredor, e Paulo vai falar sobre luta e lutador. E Paulo compara a minha e a sua vida, Paulo compara a minha e a sua caminhada, Paulo compara a minha e a sua trajetória como a de um corredor, como a de um lutador. Mas por que Paulo faz isso? Como disse, Paulo está escrevendo a uma igreja específica, a igreja de Corinto. E a mentalidade da igreja de Corinto era uma mentalidade voltada para os jogos esportivos. A cidade de Corinto sediava o segundo maior Jogos Olímpicos da época, os jogos chamados Jogos Istmicos. Os Jogos Olímpicos da Grécia, aquele que nós conhecemos, que era o principal, mas também a cidade de Corinto sediava Jogos Olímpicos, não na mesma proporção que da Grécia, mas recebia muitas e muitas pessoas. Então, a cidade de Corinto, o povo de Corinto, respirava ares esportivos. A cidade de Corinto vivia um contexto esportivo, onde pessoas constantemente estavam indo à sua cidade para praticar vários esportes em meio de competição. Então, o que Paulo tem em mente ao comparar a vida do povo, da igreja, dos membros daquela comunidade, a cidade de Corinto a um corredor ou a um lutador? Exatamente esse cenário, para que o povo, para que as pessoas que ele estava endereçando a sua carta, compreendessem melhor o que ele estava falando. É como se ele chegasse para um médico e fosse evangelizar um médico usando os termos da medicina. É como se ele fosse evangelizar um engenheiro usando os termos da engenharia, para que o engenheiro entendesse melhor o que ele queria dizer.
Então Paulo está comparando a vida do Corinto e a minha e a sua vida como a de um corredor. Paulo está comparando a minha e a sua trajetória como de um lutador. E ele vai nos ensinar coisas muito interessantes acerca dessa caminhada. E ele vai nos ensinar, através desses poucos versículos que lemos, ele vai nos dar instruções, lições cruciais para o decorrer da nossa caminhada, uma vez que nós vivemos uma jornada. Jornada essa que tem o início, quando nós nascemos. Jornada essa que tem meio, quando nós crescemos e nos desenvolvemos e construímos uma série de coisas na nossa personalidade, mas também que tem um fim. Quando? Não sabemos. Então, Paulo vai nos endereçar, nos ensinando acerca daquilo que deve ser a nossa postura diante dele. Daquele que nos chama à caminhada, daquele que nos chama a viver uma jornada de fé. Mas não somente de fé naquilo que nós dizemos, mas na fé que nós praticamos. Então Paulo está falando, olha, você é um corredor. Olha, você é um lutador. E só essa expressão paulina nos traz uma série de ensinamentos. Quando Paulo nos compara a um corredor, quando Paulo nos compara a um lutador, ele nos traz uma série de ensinamentos. Pense comigo, algumas características importantes acerca disso. Quando Paulo nos compara a um corredor, a um lutador, em primeiro lugar, Paulo está nos dizendo que a nossa caminhada, que a nossa vida, que tem início, que tem meio, porque tem fim, ela não é uma colônia de férias. Paulo está nos dizendo que a nossa caminhada, que a nossa vida, que deve ser vivida por um sentido, por um propósito, não é fundamentada em parque de diversão, mas sim uma guerra, uma luta e uma batalha. E eu começo te perguntando, como você tem vivido a sua vida? Como você tem caminhado? Como você tem dado sentido àquilo que Deus coloca todos os dias na manhã, através da sua misericórdia, por meio do seu fôlego de vida? Será que você tem compreendido que a nossa vida, ou que a sua vida, é uma colônia de férias? É um parque de diversão. E Paulo está nos dizendo, olha, é uma guerra, é uma batalha, é uma luta. Você é um corredor, você é um lutador, viva, como quem está em campo de batalha. A palavra aqui, lutar, no grego, ela nos traz uma compreensão de uma luta agônica, ou seja, uma luta que, de fato, a gente sente na nossa carne, na nossa pele, o peso dessa trajetória. E você? Como você tem vivido? Como você tem encarado aquilo que nós chamamos de vida? Que Deus, dia após dia, através da sua misericórdia, nos permite abrir os olhos. O que você tem feito diante disso? Como você tem encarado? Será que você está como Alice no País das Maravilhas, numa gincana, numa colônia de férias? Entenda que a sua vida é uma batalha, é uma guerra. E como você tem vivido? Como você tem encarado? Mas vamos lá. Uma corrida, uma luta, ela também é marcada por vencedores e perdedores. Uma luta, uma corrida é marcada por vencedores e perdedores. Nem todo mundo ganha. E Paulo está dizendo, todos correm, mas um só recebe o prêmio. Ou seja, não é todo mundo que está correndo que ganha. Uma pessoa chega lá e é colocada a medalha de ouro. Então a gente precisa entender que a guerra, que a batalha que a gente está vivendo, nem todo mundo vai vencer. A guerra, a batalha que a gente está vivendo, nem todo mundo vai ser coroado com uma coroa de louro, assim como era nos jogos ístmicos. Mas também, não somente a batalha, a guerra que Paulo nos fala, é marcada por perdedores e vencedores, mas também, como toda em qualquer outra batalha, uma corrida, uma luta é marcada por adversários. Você não corre sozinho. Você não luta sozinho. Você tem adversário. Na maratona você tem adversário à sua direita, adversário à sua esquerda, adversário atrás de você, adversário que já te passou e está na sua frente. E na luta é a mesma coisa. Você tem um adversário que a todo tempo quer dar um jab, um direto na sua cara e te jogar para a lona. Porque é uma batalha, ninguém fica rindo um para o outro dentro de um ringue.
A pessoa quer jogar outra para o chão, porque é uma batalha, é uma guerra, está valendo uma coroa, está valendo uma competição, está valendo um levantar de mãos, está valendo um título. Então a pessoa entra entendendo que ela vai ter um adversário. E eu e você não somos diferentes. A nossa guerra, a nossa luta, a nossa batalha, não somente é marcada por vencedores e perdedores, mas também é marcada por adversários. Adversários esses que tentam a todo tempo nos destruir. Adversários esses que todo tempo tentam nos ultrapassar. Adversários esses que todo tempo tentam nos nocautear. Nos levar para a lona. O pecado, o mundo, os nossos desejos, o nosso eu, a nossa carne. É como se a gente estivesse numa pista, e na direita a gente tem o pecado, na esquerda a gente tem o nosso eu, do outro lado a gente tem Satanás, que também tenta a todo tempo nos derrubar, e assim a gente vive a nossa vida. E os adversários a todo tempo e em todo tempo tentam nos destruir. E na nossa corrida não é diferente. E na nossa jornada não é diferente. Mas também, Paulo nos fala algo muito interessante no versículo de número 24. Olhe comigo. No versículo de número 26, perdão. Coloque para mim, por favor. 25. Olha só que interessante. Todos os que competem nos estádios se submetem a um treinamento rigoroso. Preste atenção na palavra estádio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Tem outra tradução que fala, todos os que competem nos estádios. Quando Paulo nos fala isso, Paulo está nos ensinando e nos mostrando também que a nossa corrida não é apenas uma caminhada que eu faço com Saulo lá na rua. Que a nossa corrida não é como ir no bosque para respirar um ar puro. Que a nossa corrida, a gente não corre, diferentemente que a gente corre do jeito que a gente quer. Eu boto o tênis que eu quero, eu vou a hora que eu quero, eu coloco a camisa que eu quero, o short que eu quero. Se eu chegar num determinado lugar e me cansar, eu paro e volto para casa. Se eu quiser ir mais um pouquinho, eu vou mais um pouquinho. Então, quando Paulo nos diz, todos os que competem nos jogos, ou todos que competem nos estádios, ele está nos trazendo a compreensão que a corrida que nós corremos tem regra. Não é uma caminhada, não é um hobby, não é para manter a saúde, não é para praticar somente o exercício físico, porque isso não precisa de regra. A gente vai do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer, com quem que a gente quer, aonde a gente quer, mas aqui não. A batalha, a luta da nossa jornada, da nossa corrida tem regra. E o atleta que não se submete à regra, o que acontece? Ele é desclassificado. O atleta que não cumpre o protocolo apresentado pelos jogos, apresentado nos estádios, ele é desclassificado. Como disse, não é uma corrida, não é uma colônia de férias, não é um parque de diversão, é uma guerra. E muitas pessoas não têm encarado a vida como uma batalha, como uma guerra. E por isso não têm obedecido às regras e os protocolos, e por isso têm sido desclassificado. Vamos para o atleta. Esse atleta que precisa se submeter à regra. Vai dizer, todo atleta se submete a um treinamento rigoroso. Ele quer a coroa. Ele quer o prêmio. Ele quer chegar na linha, ele quer atravessar a linha, ele quer nocautear o outro. E para isso ele se submete a um treinamento rigoroso. Você não precisa ser atleta para saber que para ganhar uma competição você precisa de treinamento rigoroso. Você não precisa ser atleta para saber que para ganhar uma corrida, que dirá uma Olimpíada, que dirá um Jogos Istmos, que dirá uma Copa do Mundo, você não precisa ser atleta para saber disso. Você não precisa. Você sabe que para ganhar uma competição você precisa abrir mão, você precisa dormir cedo, você precisa acordar cedo, você precisa treinar, você precisa se dedicar, você não pode comer bobeira.
Você não pode comer chocolate, você não pode tomar refrigerante, você não pode ingerir substâncias inapropriadas. Você tem que submeter o processo. Ninguém ganha competição, ninguém atravessa a linha de chegada sem treinamento rigoroso. Cacá está ali, atleta. Fica em pé aí, Cacá. Cacá é atleta, campeão, pan-americano, tudo que já ganhou aí, brasileiro. Cacá é atleta. Pergunta para ele se ele consegue nocautear alguém se ele não treinar. Você consegue? Guto, jogador de futebol, campeão brasileiro. Se não treinasse, você jogava? Não. Não pode ir para a noite. Não pode usar substâncias impróprias. Não pode usar droga, não pode beber, não pode parfum, não pode nada disso. Tem uns que vão, né, cá entre nós. Mas, se não submeter o treinamento rigoroso, não ganha. Se ele não fazer dieta, ele não bate o peso. Se ele não treinar academia, ele fica fraco, e quando ele dá o soco, o cara vai olhar para a cara dele e vai rir. Se ele não tiver com condicionamento físico, o cara vai estar bem e ele vai estar cansado. E sabe o que vai acontecer? O cara vai jogar ele para a lona. O atleta precisa se submeter a um treinamento rigoroso. Abrir mão de coisas que dá prazer. Abrir mão de coisas que fazem bem. Abrir mão de coisas que nos alegram. E eu te pergunto, como você tem vivido a sua corrida? Uma vez que a nossa corrida tem regras. Uma vez que a nossa corrida nós temos que obedecer ordens. Uma vez que a nossa corrida é demarcada por coisas que nós precisamos estar em constante obediência. E diante disso, nós devemos nos submeter a um treinamento rigoroso, abrindo mão daquilo que nos dá prazer para glorificar o nome daquele que nos dá a missão. Amém? Como você tem corrido? Mas ainda tem uma coisa muito interessante, que Paulo vai dizer que todos os que competem. A corrida da vida não é uma corrida que precisa de eliminatória. A corrida da vida não é uma corrida que precisa de classificação, onde primeiro você corre, se você ficar entre os classificados, você vai para a corrida. Não, você corre. O que está do seu lado também corre. O que está do seu outro lado também corre. O que está na sua frente, corre. O que está atrás de você, corre. Eu corro, Samanta corre. Todo mundo está correndo. Mas a questão não é correr. A questão é como nós temos corrido, uma vez que todos correm. O inteligente corre, o analfabeto corre, o rico corre, o pobre corre, o bem-sucedido corre, o não bem-sucedido também corre, porque todo mundo está correndo. Você que tem marido, seu marido corre, você que tem esposa, sua esposa corre, seu filho corre, sua mãe corre, todo mundo corre. A questão não é simplesmente correr. A questão é como nós temos corrido a nossa vida e como nós temos encarado tudo isso diante da recompensa que nos é prometida. Só você pode correr por você mesmo. E diante disso, eu quero pensar com você sobre 3 tipos de corredores. Uma vez que a nossa vida, ela tem um fim. Ninguém sabe quando será o nosso último suspiro de vida. Ou alguém aqui sabe? Alguém sabe? Levanta a mão. Quem chega e fala assim, vou viver mais 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos. Ninguém sabe. A grande questão é que um dia, o nosso ponto final chegará. A verdade é que um dia, nós não teremos mais o fôlego de vida sobre nós. E o que nos resta é saber qual tipo de corredor nós seremos. E diante disso, o que nos resta é saber onde será o nosso destino e qual será a nossa recompensa. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que a sua vida não é eterna? Você já parou para pensar que quando Deus tirar de você o fôlego de vida, não tem mais o que fazer, que o tempo é hoje e agora, para a gente se posicionar em como a gente tem enxergado, encarado a vida que Ele nos dá, através da sua misericórdia todos os dias. E diante disso, não tem como você fugir de um
desses 3 tipos de corredores. Se você não se enquadrar no primeiro, você vai se enquadrar no segundo. Se você não se enquadrar no segundo, você vai se enquadrar no terceiro. Porque todos nós corremos. E você vai se enquadrar em algum tipo de corredor. E a pergunta é, qual? Primeiro tipo de corredor, sabe qual que é? É o que fica pelo meio do caminho. Primeiro tipo de corredor é o corredor que fica pelo meio do caminho. Não tem esse? Não tem o corredor que fica no meio do caminho? Que não completa nem a prova? Nem chega. Tem esse primeiro tipo de corredor. Será que esse é você? Já parou para pensar? Será que nem completar a prova, estar diante de receber ou não recompensa, você vai estar? Será que antes mesmo de chegar na linha final, você já vai ser desclassificado? Nem precisa, você já está... Será que essa é a sua realidade? Você já parou para pensar nisso? Porque todo corredor ele tem um objetivo. Todo lutador, todo atleta, ele tem um destino. E ele foca naquilo, a fim de que ele chegue e alcance, conquiste e seja recompensado por aquilo que ele fez. Pelo tempo que ele se preparou, pelas coisas que ele abriu mão. Ninguém soca, como lemos no texto, o ar assim de qualquer jeito. Ninguém corre desordenadamente. A pessoa que corre, a pessoa que luta, ela corre e luta com um objetivo. Ela corre e luta com um destino. O corredor atravessar a linha de chegada. O lutador dá um nocaute, derrubar o seu adversário. Mas ele tem um objetivo. E a grande questão é que nós precisamos entender que gente vai ficar no meio do caminho. Que nem todo mundo vai completar a prova. E a pergunta que nos ecoa diante disso, será que você tem sido essa pessoa? Ou será que você vai ser essa pessoa que vai ficar no meio do caminho? Eu lembro da mulher de Ló. A mulher de Ló, a Bíblia vai dizer que ela, seu esposo Ló, suas filhas, receberam uma ordem. Chegaram até eles e falaram assim, olha, a cidade de Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Mas eu vou poupar a vida de vocês, da família de vocês. A instrução foi dada a Ló. Ló, pega a sua família e vai para um lugar que eu vou mostrar para você. Você conhece a história. E Ló assim faz, fala com a sua esposa, fala com os seus filhos, com as suas filhas, e vai. O objetivo, o destino de Ló e sua família era chegar aonde os anjos iriam mostrar para ele. E eles começam. Só que no determinado momento, só que no meio da corrida, o que acontece com a mulher de Ló? Ela olha para trás. E quando ela olha para trás, o que acontece? Imediatamente ela se transforma em estátua de sal. Ela parou de olhar para o objetivo. Ela parou de olhar para aquele que deveria ser o que motivava o coração dela. Ela tinha um destino, olha, você vai chegar a esse lugar. Caminhe. E tinha uma ordem a ser obedecida. Não olhe para trás. O que a mulher de Ló faz? Para de olhar para o objetivo e começa a olhar para trás. E quando ela começa a olhar para trás, ela perde o foco, ela perde o objetivo, começa a se entreter e fica para trás. Ló pega suas 2 filhas e segue o caminho. E pessoas vão ficar para trás. Pare de prestar atenção nas coisas que te cercam. Pare de dar atenção para as coisas que querem te distrair. Imagine se um corredor começa a correr e começa a dar tchau para a arquibancada. Ah lá o fulano. Ah lá o ciclano. Ei, manda beijo. Imagine. Imagina, o cara lá no meio da Olimpíada começa a correr, aí dá tchauzinho. Aí manda beijo e pula. Ele vai ficar para trás. Ele vai ser engolido. E muita gente tem corrido mandando beijo para a plateia. Tem muita gente correndo e permitindo ter o seu olhar desvencilhado pelas coisas que a todo tempo tentam tirar o seu foco do seu objetivo. Cada um tem um objetivo de vida, profissional, sentimental, qualquer coisa do tipo. Mas o nosso motivo maior é viver uma vida que agrada, glorifique e exalte o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E diante disso a questão é que muita gente tem corrido não olhando para aquilo que deve ser o objetivo, não olhando para aquilo que se sustenta e mantém em pé diante da tempestade, mas olhando para as coisas que cercam e que todo tempo tentam derrubar, mandando beijo para a plateia.
vai ficar no meio do caminho. Lembra do povo? Lembre do povo, caminhava no deserto. Deus chega e fala assim, vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Ou seja, eles tinham um destino, um objetivo. No meio do caminho eles começavam a murmurar. Poxa, que saudade do Egito. Lá a gente tinha cebola, lá a gente tinha carne. Eles pararam de olhar para a terra, que era a promessa, que era a recompensa que eles teriam, e começaram a olhar para o passado. E diante disso eles ficaram aprisionados naquele passado que Deus já tinha libertado. Em vez de viver diante da promessa da terra, vivia carregando a cebola, a carne do Egito. E quantos estão assim? Em vez de olhar para o alvo, em vez de olhar para o destino, em vez de caminhar olhando para frente, está remoendo coisa que já passou. E quantos têm corrido a jornada da vida assim, em vez de olhar para frente, eu vou chegar, eu vou lutar, eu vou conseguir, eu vou receber minha recompensa, está olhando para as coisas que ficaram lá atrás. E quando nós paramos de olhar para frente, começamos a olhar para as coisas que nos tiram foco, e começamos a olhar para trás, nós ficamos estagnados no meio do caminho. Nós somos presa fácil. Imagine um camarada lutando e começa a olhar para trás toda hora, e vai tomar um soco na cara e vai cair. Imagina uma pessoa correndo, começa a olhar para trás, ela vai tropeçar e vai cair no chão. Pare de olhar para trás. Pare de permitir que as coisas roubem o seu foco. Olhe para frente. Olhe para o alvo. Olhe para o que te sustenta. Lembre de Pedro, falei de Pedro hoje de manhã. Pedro parou de olhar para aquilo que sustentava ele, começou a olhar para as dificuldades, para as adversidades, para o vento. Pedro afundou. Ficou no meio do caminho, se não fosse a misericórdia de Deus para o levantar, ele ia morrer. Então, em primeiro lugar, primeiro corredor é o que fica no meio do caminho. Será que você tem sido esse? Será que você vai ser esse que vai ficar no meio do caminho? Fala amém não, pelo amor de Deus. Mas tem um segundo tipo de corredor, que é o corredor que até chega, mas não é recompensado. Tem aquele corredor que até enfrenta as adversidades, chega no destino, mas não é recompensado. E quantos vão completar a prova e não serão recompensados? Sabe por quê? Como eu disse lá atrás, a nossa luta, a nossa caminhada, a nossa corrida, ela tem regra. Ela não é hobby. Ela não é caminhada ao ar livre, ela tem regra. E todo aquele que não cumpre a regra é desclassificado. Uma vez eu li sobre um cara que, um corredor canadense. O corredor canadense foi e ganhou uma prova na Olimpíada. Você pesquisar lá, você vai ver essa história. Ele ganhou a prova. Chegou em primeiro lugar, treinou, se preparou. Enfrentou as câimbras, as dores, as dificuldades, os adversários que tentavam passar de todo jeito e ganhou a prova. Mas sabe o que aconteceu? Ele não recebeu a medalha não. Porque ele usou uma substância ilícita. E ao usar uma substância ilícita, ele desobedeceu a ordem que diz que não pode usar a substância ilícita. Sabe o que aconteceu? A cara dele destampou todos os jornais. Corredor canadense, vence prova, perde a sua medalha, porque desobedeceu a regra. Ele não chegou? Ele não avançou? Ele não atravessou a linha de chegada? Ele não foi o primeiro? Mas ele recebeu? Não, porque ele desobedeceu a regra. E quantos vão chegar? Mas por desobedecer regra, não receberá a coroa. Lembre de Moisés. Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, olha, eu vou te dar a terra que mana leite e mel. Essa é a sua recompensa. Você tem uma missão. Você vai libertar o meu povo. Vou usar você, sua vida, para libertar o povo do Egito. Moisés vai e começa. Bate de frente com o faraó. Faz um monte de coisa. O negócio do Arão transforma em serpente. E acontece tudo. E Deus abençoa e Moisés começa.
Moisés enfrenta murmuração. Moisés enfrenta contenda. Moisés enfrenta rebelião. Moisés enfrenta as pessoas em todo o tempo falando, Moisés, Moisés, reclamando, murmuração no ouvido de Moisés. Moisés enfrenta tudo isso. Aí ele vai para o objetivo. Só que chega um determinado momento que Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, toca na rocha, que eu vou fazer sair água. O que Moisés faz? Bate. Sai água, porque Deus é misericordioso. Mas sabe o que acontece? Deus chama Moisés de canto, bota Moisés lá no alto do monte. Olha lá, Moisés, a terra. Moisés olha, bonita, né, Moisés? Linda, Senhor. Então, você me prometeu, né? Sim, prometi. Mas então, Moisés, porque você desobedeceu, você não vai ganhar. Senhor, mas eu enfrentei as murmurações, eu enfrentei as contendas, eu enfrentei as rebeliões, eu enfrentei as dificuldades, eu enfrentei tudo. Aí eu não vou receber, depois de tudo que eu passei, todas as frontes, esse tempo todo carregando um povo murmurando no meu ouvido. Eu estando diante do mal, o Senhor abrindo, operando inúmeros sinais e maravilhas. Aí agora que eu cheguei no final, eu enfrentei isso tudo, não vou receber. Não, Moisés. Sabe por quê? Porque você desobedeceu. Eu não mandei você tocar a rocha. Sim, Deus. Você que fez o quê? Feri, Senhor. Então, porque você feriu, você não vai receber. Simples. A gente acha que as pessoas não irão receber a recompensa final das mãos do Senhor por coisas mirabolantes somente. A gente acha isso. Não, só o adúltero. Só o fornicador. Só o assassino. Só o ladrão, o bandido. A gente acha que só essas pessoas que não vão receber. Por que Moisés ficou de fora por que Moisés não recebeu a herança dele? Porque ele só tocou. A nossa cabeça, poxa, mas ele só tocou. Diante de tanta coisa, ele fez uma coisa tão simples que era tocar. Ele não tocou, ele feriu. E muitos não herdarão e não receberão por mínimas coisas. A gente fica colocando como se somente as coisas mirabolosas, somente coisas assim que nos perturbam. Nossa, puxa vida, como que pode fazer isso? Como que um ser humano tem a capacidade de cometer uma coisa tão grave como essa? E a gente fica assim. Mas olha para a história de Moisés. Moisés não recebeu simplesmente pelo fato de tocar a rocha. E quantos chegarão e escutarão lá no grande dia? Apartai-vos de mim, porque não os conheço. É a Bíblia. Não sou eu que estou falando, não. Sou eu. Antes fosse, mas é o texto sagrado. O próprio Jesus chega, mas Senhor, eu curei em seu nome. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu expulsei demônio. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim. Mas Senhor, apartai-vos de mim. Desobediência. Nas mínimas coisas. Como você tem corrido. Como você tem lutado. Como você tem caminhado. Como você tem encarado a jornada da vida. Segundo tipo de corredor, aquele que até chega, mas não recebe. Mas ainda há um terceiro tipo de corredor. Sabe qual é o terceiro tipo de corredor? É o corredor vencedor. É o corredor que chega, que atravessa e recebe. É o corredor que enfrenta as adversidades. É o corredor que enfrenta as lutas. É o corredor que enfrenta a cãibra, que enfrenta a vontade de parar, que enfrenta o cansaço, que enfrenta todos os adversários que tentam passar por ele. Mas se mantém firme. Se mantém em obediência. Cumpre as regras. Mantém seu foco no objetivo. Não fica se distraindo, dando tchau para a torcida. Não fica mandando beijinho para a plateia, mas ele está destinado. Ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele tem que fazer para chegar no objetivo. E assim ele faz. E ele consegue.
E eu espero que esse seja o desejo do seu coração. Porque se eu perguntar aqui, ninguém vai levantar a mão quando eu falar assim, alguém quer ser o corredor número 1? Ninguém vai levantar a mão. Mas vai ter corredor número 1, que fica pelo meio do caminho. Alguém quer ficar pelo meio do caminho? Não quer. Mas vai ter gente que vai ficar pelo meio do caminho. Se eu perguntar, vai ter gente que quer enfrentar tudo que enfrenta na vida. E quando acabar, chegar e falar assim, apartai-vos de mim, alguém quer isso? Ninguém quer. Ninguém vai levantar a mão. Mas fato é que vai ter esse tipo de corredor. E pode ser você, pode ser eu. Mas vai ter o corredor que é vencedor. E eu creio que esse deve ser o desejo do seu coração, assim como é o desejo do meu coração. Porque todo mundo que entra numa batalha, todo mundo que entra numa guerra, todo mundo que entra numa luta, entra para vencer. Ninguém entra numa competição, numa batalha e fala assim, vamos ver no que vai dar. Ninguém chega e fala assim, vou lutar um campeonato. Mas se eu tomar um soco, meu olho ficar roxo, perder um dente, tá tudo bem, eu volto para casa. Quem faz isso? Ninguém. Quem que vai correr e fala assim, se eu tropeçar, cair de cara, não tem problema também não, levanto, vou embora. Mas ninguém. A pessoa quer ganhar. E eu creio que esse é o desejo do seu coração, amém? Você quer ser vencedor, você quer ganhar, você quer receber a recompensa. Mas olhe para aquilo que te mantém diante da situação que você vive. Olhe para lá e fala assim, ali é meu foco. Eu quero receber das mãos do meu Senhor e do meu Salvador a coroa incorruptível. Eu quero receber da mão do meu Senhor e do meu Salvador veste nova. Mas entenda que diante disso você precisa cumprir regras. Entenda que diante disso você não pode se distrair. Você precisa olhar e falar assim, é isso que eu quero. Aí sopra vento, vem tempestade, levanta gigante, porta se fecha, mas você sabe o que você quer. Mas você se mantém de pé, você continua avançando, você não olha para trás, você não olha para o lado, porque você sabe qual é o seu foco. Não é sobre só o que a gente quer, mas é sobre o que a gente está fazendo para alcançar aquilo que a gente quer. Eu chegar e falar assim, eu quero ser um vencedor, não faz de mim vencedor. Eu preciso me submeter a um treinamento rigoroso, eu preciso obedecer às regras, eu preciso derrotar meus adversários. Não apenas eu chego e virar e falar assim, eu quero ganhar, eu quero vencer. Então tá bom, você quer? Então toma. Não é assim. Nunca foi assim e nunca será assim. E sabe quem que eu me lembro diante disso? A mulher do fluxo de sangue. Você conhece a história dela? A mulher do fluxo de sangue vai dizer que essa mulher, ela tinha 12 anos de hemorragia. 12 anos que ela expelia sangue do seu corpo. 12 anos que ela sofria com essa enfermidade. E a Bíblia vai dizer que essa mulher tinha tentado já de todos os jeitos. A Bíblia vai dizer que essa mulher já tinha tentado de todas as formas no decorrer desses 12 anos. A Bíblia vai dizer que essa mulher tinha esgotado os seus recursos. A Bíblia vai dizer que ela já tinha ido em todos os médicos. E ela não encontrava solução para o seu problema. Mas interessantemente, que chega até ela uma seguinte notícia, tem um rapaz aí, chamado Jesus, e ele cura. Ela ouviu aquilo e falou assim, eu não tenho mais recurso, eu já tentei em todos os médicos, eu já tentei de todo jeito, nada dá certo, então eu vou recorrer a ele, é a última coisa que eu tenho. Aí sabe o que ela faz? A Bíblia vai dizer que ela sai convicta da sua casa para chegar até Jesus. Ou seja, a recompensa dela era a sua cura. E ela coloca no seu coração a convicção, olha, eu vou chegar até ele e ele vai me curar. E ela sai de casa. A mulher enferma naquele tempo, com esse tipo de enfermidade, ela era considerada impura. Ela tinha que ficar isolada das outras pessoas, ela não podia viver em sociedade. A mulher, na época que estava menstruada, ela não podia ficar no meio das pessoas, ela tinha que ficar dentro de casa. Agora você imagina uma mulher com 12 anos, expelindo sangue, sentindo dor, tentando de todo jeito, mas recebendo uma notícia, olha, tem um camarada aí que ele vai dar jeito. Ela coloca aquilo no seu coração, enfrenta a dor de sair de casa e ir andando até Jesus. As mulheres, obviamente, vão saber falar, eu
isso não acontece comigo, então não sei falar, mas acredito que seja a questão da cólica, mas dói. Agora você imagina 12 anos, a mulher sentindo dor, mas ela fala, eu vou chegar até ele e ele vai me curar. E ela sai de casa, e a Bíblia vai dizer que uma multidão cercava Jesus, mas aquela mulher fala assim, eu vou chegar até ele. A Bíblia vai dizer que ela não podia estar no meio daquelas pessoas, mas ela fala, eu vou enfrentar tudo e todos, mas eu tenho que chegar nele. E o que acontece? Ela enfrenta a dor, ela enfrenta o que as pessoas falavam, ela enfrenta tudo, até a multidão. E toca na veste, e a Bíblia vai dizer que imediatamente sai virtude, poder, e ela é curada, e ela é recompensada. A tua fé te salvou. Ou seja, ela não permitiu com que as pessoas falassem, você não vai conseguir. Ela não permitiu com que a multidão, que naquele momento era um adversário dela, impedissem que ela chegasse até o seu destino para receber a sua recompensa, que era ser curada. Ela não permitiu com que a dor, com que o cansaço, com que o desânimo tomasse conta do seu coração, mas ela avançou, convicta daquilo que era o seu objetivo, o seu alvo, e ela foi recompensada. Filha, a tua fé te salvou. Como você tem caminhado? Como você tem corrido? E eu entendo que essa é uma pergunta crucial para os nossos dias. Dias esses que a vida tem sido banalizada. Muitos têm vivido a vida de forma dissoluta. Muitos têm vivido a vida da forma que dá prazer, não obedece regra, não faz nada. Até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. Não é porque nós estamos sentados em um banco que nós teremos a certeza de que quando chegar o final, nós receberemos a coroa. Não é porque a gente declara de forma bonita, que as pessoas falam, puxa, que lindo, ele fala bem, que a gente tem a certeza de que nós seremos recompensados. A grande questão é como nós temos andado, como nós temos caminhado, como nós temos vivido a nossa vida. Em obediência, em temor, ou nos permitindo olhar para tudo que nos cerca, tirando o nosso alvo, desobedecendo nas mínimas coisas. Eu caminho para o final com uma frase muito interessante de Paulo. Paulo vai dizer, no verso de número 26 e 27, portanto, assim corro, não como na incerteza, assim luto, não como alguém que bate no ar, mas eu permaneço debaixo do meu corpo e o reduzo à sujeição, para que, por qualquer meio, pregando aos outros, eu mesmo deveria ser um naufrágio. Mas olha só, o que ele vai dizer no verso 25. Todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles fazem tudo isso para obter uma coroa corruptível. E nós, que temos uma promessa de uma coroa incorruptível. Um atleta se submete ao processo de treinamento, abre mão de coisas, se submete a rigorosos protocolos. Uma vez eu estava lendo sobre o Michael Phelps. Michael Phelps falou uma vez que ele não sabia a última vez que ele tinha comido chocolate. Ele falou que ele não sabia a última vez que ele tinha comido fast food. Que ele não tomava refrigerante, que ele acordava às 5 horas da manhã, todos os dias para treinar. E não tinha sábado e não tinha domingo. Que ele treinava de 6 a 8 horas por dia, para chegar numa competição, nadar alguns segundos e ganhar uma medalha. Colocar no peito, as pessoas bater palma. Medalha essa que daqui a alguns anos perde valor. Medalha essa que daqui a alguns anos uma pessoa vai e compra. Fala assim, eu vou te dar X. Aí ele já está morto, a pessoa está precisando de dinheiro, vende. Olha o quanto que o cara se dedicou. Olha quanto que o cara abriu mão para ganhar uma medalha, para colocar no peito, para ficar na estante. Medalha essa que a gente não sabe ou tem certeza que não vai durar a vida eterna. Que no decorrer do tempo ela vai se perder o valor. Ele morre, a pessoa chega e fala, o que é isso aqui? Ah, é uma medalha aí. Ah, não tem sentido, não, joga fora, dá para os outros.
E o que nós temos feito diante da promessa de receber uma coroa incorruptível? O atleta se submete ao processo, abre mão das coisas, luta, esmurra o próprio corpo, se dedica durante um período de muitos e muitos anos, abre mão de estar com a família, abre mão de tempos de lazer, abre mão de tudo para ganhar uma coroa, uma medalha corruptível. E você, meu irmão, que tem diante dos seus olhos a promessa de vida eterna. E você, minha irmã, que tem diante dos seus olhos promessas de veste nova, de coroa que nem traça nem ferrugem podem destruir. O que você tem feito? Como você tem vivido? Entenda a urgência disso. Um camarada que faz tudo isso por uma coisa que perece, e gente não fazendo um terço por uma coisa que é eterna, e ainda brincando com isso. E ainda não levando em consideração o fato de que caminhar contrário a isso é viver uma vida distante de Deus pela eternidade. Que caminhar contrário a isso é viver uma vida distante da presença de Deus. Sabe aonde? Queimando. E não sou eu que digo, não. É as Sagradas Escrituras. Qual corredor você quer ser? Qual corredor você, no juízo final, quer chegar e falar assim, ó, eu estou aqui. Tá bom, está aqui sua recompensa. Ó, você está desclassificado. Ah, parabéns, você até enfrentou as dificuldades, mas você desobedeceu. Apartai-vos de mim. Qual corredor você quer ser? Feche seus olhos. Diante disso, eu quero te fazer uma pergunta. E que você entenda que a sua corrida, só você pode correr. Seu pai não pode correr por você, a sua mãe não pode